Então, gente, novamente, boa tarde. Eu vou passar alguns recadinhos paroquiais dos próximos cursos da Viver, que são imperdíveis. Então, no dia 13 de março, a gente vai ter um workshop chamado Genograma, um recurso para terapia sistêmica, vai ser online, né, presencial conectado. Vai ser no dia 13 de março, no sábado, das 9 da manhã às 4 da tarde, às 16, e tem certificado. Depois disso, a gente vai ter outros cursos. Deixa eu achar aqui. No dia 12 de março vai ter o psicodrama individual com a Xanda, né, com a Alessandra, com a Amanda, com a Vivi, com a Lu, que tá aqui, com a Gabi, que tá aqui também maravilhosa. No dia 23, também de março, 26, desculpa, vai ter técnicas do psicodrama. No dia 16 do 4 vai ter questões legais e emocionais para ser um bem-sucedido na prática clínica. E no dia 30 do 4 vai ter dramatização online, inspirações e técnicas. Eu acho que era isso que a gente tinha para divulgar. Qualquer coisa, tem as redes sociais da Viver, quem tiver mais interesse, ou pode entrar em contato com alguém aqui do grupo. É isso, espero ter orgulhado a Dani nesse momento de divulgação aqui. Então, boa tarde. Boa tarde, Dani. Para a gente iniciar, queria apresentar a Marielle, não que ela precise de apresentações, mas, né? Marielle, ela é psicóloga, psicodramatista, mestranda em psicologia social, uma futura doutoranda, né? Assim que a nossa matrícula for efetivada, né, Mar? E Marielle vai falar um pouquinho com a gente hoje sobre ansiedade e sobre o trabalho que ela vem pensando e desenvolvendo acerca da ansiedade com o psicodrama. Mari, é contigo. Oi, obrigada, Gabi. Obrigada pela apresentação. Então, antes de falar qualquer coisa, eu queria dizer para vocês que eu tive uma reação alérgica no começo dessa semana e a minha garganta ainda está um pouco fechada. Então, às vezes, quando eu falo, dá uma travada. Então, se por acaso vocês não entenderem alguma coisa que eu falar, vocês me avisem, tá? Eu estava me aquecendo aqui antes, literalmente tomando um chazinho, então dei uma melhorada. Mas qualquer coisa, avisem. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Esse é um grupo que eu venho tentando participar há algum tempo, mas por conta da rotina de mestranda, eu não consigo participar tanto quanto eu gostaria aqui do grupo. Eu acho que eu participei de pouquíssimos encontros, então eu estou bem feliz de estar aqui hoje e de trazer esse tema que eu venho trabalhando há um bom tempo. Assim, é um tema que me desperta muito interesse há muito tempo. E eu queria compartilhar um pouquinho para vocês de como eu cheguei nesse tema da ansiedade. Então, desde que eu me conheço por gente, desde que eu me lembre, quando eu era criança, eu sempre fui uma pessoa que gostou de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Sempre fui multitarefas, gostava de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Gostava de fazer tarefa da escola assistindo televisão, ouvindo música, fazia 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Isso me acompanhou a minha vida inteira. Quando eu cheguei na faculdade, isso não foi diferente, e foi um pouco difícil, assim, essa entrada na faculdade para mim. Eu sofri muito no começo da faculdade, nos primeiros semestres, para conseguir me adaptar, e foi ali que eu percebi o quanto eu era uma pessoa muito ansiosa. E foi ao longo da faculdade que eu fui refletindo sobre isso também, e fui trabalhando esses aspectos. E na faculdade, eu fui percebendo também o quanto isso era comum. Os meus colegas ansiosos, meus colegas tendo crises de ansiedade na hora de apresentar um trabalho, de fazer uma prova. Isso estava nos corredores, estava nas salas de aula, estava nos eventos, estava no centro acadêmico, estava tudo quanto é espaço. Isso foi me intrigando, assim, foi despertando o meu interesse em me aprofundar um pouquinho mais sobre essa temática. Aí, quando eu cheguei ali no último ano da faculdade, ali na clínica escola, a grande parte dos meus pacientes, quase todos, eles eram universitários com ansiedade. Eu acho que de 8 pacientes que eu atendi, 6 eram pessoas da universidade que estavam sofrendo com ansiedade. E aí eu percebi o quanto isso estava amplamente difundido ali naquele contexto da universidade. E como é um lugar que eu estou muito inserida, por ter continuado no mestrado e agora vou continuar no doutorado, eu me aprofundei um pouquinho em estudar sobre a ansiedade nesse contexto da universidade.
como esse espaço é um espaço muito adoecedor e como a ansiedade é muito comum nesse lugar. Então, quando eu fui fazer a minha monografia da formação em psicodrama aqui na Viver, esse foi o tema que eu escolhi. E o que eu preparei aqui para a gente hoje, nesse encontro, foi muito baseado na minha experiência da monografia, e eu fiquei pensando muito como trazer esse tema aqui para o grupo numa sexta-feira, final de semana, preparando para o final de semana, o que seria um pré-carnaval, como que eu vou trabalhar a ansiedade aqui com vocês, sem necessariamente deixar as pessoas ansiosas, né? Porque é um tema que às vezes desperta um pouquinho. Então eu preparei uma apresentação para trazer alguns aspectos teóricos, porque como boa pesquisadora eu acho que a teoria é muito importante para a gente, enquanto psicodramatista, é muito importante a gente conhecer as técnicas, as ferramentas do psicodrama, mas eu acho que a teoria é muito importante para a gente se embasar quando a gente atua. Então, eu pensei em trazer um pouquinho da teoria, mas a gente ir fazendo algumas práticas, algum pouco de ação ao longo do encontro, para a gente não refletir somente de forma verbal, mas para a gente refletir um pouco também através da ação, que o psicodrama tem algumas ferramentas que proporcionam isso para a gente, né? Então, antes de começar, eu queria pedir para quem puder abrir a câmera, quem se sentir à vontade, quem está num espaço que consegue fazer isso, abrir a câmera, que possa fazer isso, faça para estar aqui com a gente tentar trazer um pouquinho de ação para esse nosso encontro. E assim, para começar, eu queria que cada um de nós pensassem assim, quando eu penso em ansiedade, o que vem na minha cabeça? Vem uma imagem, vem uma palavra, vem um comportamento, vem um lugar, um contexto. O que vem na minha cabeça quando eu penso em ansiedade? E se vocês puderem abrir o som e falar assim, o que vem na cabeça de vocês brevemente, não precisa se aprofundar. O que vem quando vocês pensam em ansiedade? Para mim vem muito mais uma sensação corporal, assim, de uma agonia. Uhum. Uma sensação corporal, uma agonia. O que mais que vem? Para mim veio... Oi, Mari, não Oi, tinha Dani. visto. Para mim veio... Eu não sei porquê. A doida, né? Vai se fingir desentendida. Eu não sei porquê, mas para mim veio a palavra controle. A minha ansiedade sempre está ligada, acho que a maioria delas, mas a minha, acho que eu identifico que está muito ligada a uma necessidade de conseguir controlar tudo. Uhum. É uma sensação, é o controle, a angústia. Oi, Mari. Para mim, tudo bom? Para mim, quando tu falas em ansiedade, né, te ouvindo, me vem muito batimentos cardíacos muito forte e uma respiração assim que parece que não é o suficiente. A respiração, batimento cardíaco acelerado. Para mim, dá uma sensação de que eu não vou conseguir fazer as coisas. Dá uma sensação de insuficiência, assim. Uhum. Para mim é como se estivesse paralisando, como se eu tivesse com muitas dores no corpo, como se o corpo não funcionasse. Uhum. Muito ligado ao corpo, né? Pânico. Uhum. Mais alguma coisa diferente do restante do grupo do que já foi falado? Certo. Então, quem está com a câmera aberta, aqui, ó, uma sensação de sufocamento, falta de ar, correr e não sair do lugar, impotência. Uhum. Certo. Então, vocês trazem muita coisa ligada ao corpo, né? O corporal, essa sensação, né? Medo, insegurança. Ah, legal. E eu falo legal porque é exatamente isso, né? A ansiedade, ela vem de muitas formas, ela não é uma coisa, ela é muitas. Então, agora que vocês já falaram um pouquinho sobre o que vocês pensam sobre a ansiedade, eu vou compartilhar uma apresentação que eu fiz com vocês, tá? Fiz pra gente dar uma olhada. Onde eu trouxe um pouco do conteúdo teórico que eu pesquisei para minha monografia.
E assim, eu vou trazer para vocês um pouquinho do que eu pesquisei, dos autores que eu li, e a ideia é que a gente troque, é que a gente dialogue, que a gente reflita junto sobre a ansiedade. Então, eu vou trazer alguns pontos aqui para a gente ir conversando, para a gente ir dialogando, para vocês trazerem aquilo que vocês leram, aquilo que vocês veem nos pacientes que vocês atendem, nos contextos que vocês frequentam. Então, a ideia é que a gente dialogue mesmo, tá? Eu pensei em começar trazendo um pouquinho sobre a ansiedade de uma forma geral, antes de entrar na questão do psicodrama, para a gente ver o que os autores falam um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, fiquem à vontade para me interromper, para avisar se vocês estão conseguindo me entender, tá? Opa, não consigo passar. Então, a ansiedade, ela é um pouquinho de estudo que vocês trouxeram, né? Traz todas essas sensações corporais, essas emoções diferentes que vocês trouxeram. Mas, afinal, o que é a ansiedade, né? Já que ela é tantas coisas, ela pode se manifestar de tantas formas. A Ferreira, ela é uma autora que eu descobri há pouco tempo, onde ela traz uma conceituação muito interessante, assim, da ansiedade, que eu achei legal trazer aqui para a gente compartilhar e para a gente pensar um pouquinho, onde ela vai fazer uma diferenciação entre a ansiedade, que é a ansiedade natural, e a ansiedade patológica, porque ela vai trazer que a ansiedade ela é uma emoção normal para nós, ela é comum, ela é natural para a gente, mas ela, às vezes ela assume um ponto que se torna patológico, e é importante a gente conseguir diferenciar essas duas coisas. Então, ela vai trazer que a ansiedade natural ela é intrínseca à vivência humana, e que ela é uma reação emocional que vai atuar como um mecanismo de vigilância para o nosso corpo. E ela tem como papel, tem como função nos preservar a nossa vivência. E ela serve como um alerta para possíveis perigos. Então, ela está ali para proteger a gente. Porém, ela vai trazer que a ansiedade ela vai se transformar numa ansiedade patológica quando ela começa a causar sofrimento, que ela começa a se manifestar de uma forma muito descontrolada. E ela já não está mais cumprindo essa função adaptativa, perturbadora. Ela acaba nos perturbando em um nível muito intenso, ela é muito desproporcional ao que realmente está acontecendo. Então, a ansiedade ela já não está mais agindo de forma a nos proteger de possíveis perigos, de possíveis ameaças. Ela é completamente desproporcional e ela causa inibição, ela causa repreensão, apreensão com o futuro e uma preocupação muito excessiva. Então, aqui tem a imagem de uma menina dentro de uma casa de vidro fechada, com uma cara de angústia, né? E tem também o DSM, que se a gente for lá olhar o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, ele vai ter um capítulo gigante sobre a ansiedade. Então, vai ter muita coisa lá. Eu também não vou me aprofundar nisso aqui, porque eu vou trazer um pouquinho mais sobre essa ansiedade patológica, não sobre os transtornos de ansiedade em si, porque se a gente for lá olhar, tem desde a ansiedade generalizada até a fobias específicas, né? Então, é muito amplo as manifestações da ansiedade lá no DSM, e cada um deles tem uma lista de possíveis características que a pessoa pode apresentar. E o DSM ele vai trazer que a principal característica dos transtornos de ansiedade são o medo e as ansiedades excessivas, que vão trazer perturbações comportamentais que vão estar relacionadas a esse medo excessivo, tá? E vai trazer que o medo ele vai ser a resposta emocional a uma ameaça que é real, que é percebida pelo sujeito, e que a ansiedade é uma antecipação a uma ameaça futura. Então, não necessariamente é algo ali que tá na minha frente, mas é uma antecipação de algo que pode acontecer que causa essa ansiedade. E vai trazer também que o medo e a ansiedade eles vão se sobrepor, vão se diferenciar, vão aparecer juntos, ora um vai aparecer mais do que o outro, mas os dois vão ser excessivos, persistentes, e vai envolver diferentes objetos ou situações. Então, é isso que se caracteriza os transtornos de ansiedade pelo DSM, e vai trazer que existe aquela ansiedade que ela é provisória, que ela é induzida por estresse, que não vai ser um transtorno, ela é só uma ansiedade induzida por um contexto, alguma situação,
enquanto o transtorno de ansiedade em si, ele é caracterizado mais por essa persistência. Lá no DSM eles vão trazer, durante no mínimo 6 meses, sendo que esse tempo é só um guia geral, porque vai variar, vai ter muitas questões a serem analisadas para identificar se é uma ansiedade provisória ou se é uma ansiedade já que se transformou num transtorno de ansiedade. E aí existem alguns autores que eles vão trazer, vão nomear como ansiedade traço, ansiedade estado. A ansiedade estado é só um estado provisório, é algo que me causou uma ansiedade momentânea, mas que não necessariamente se caracteriza como um transtorno de ansiedade, enquanto a ansiedade de traço já é algo mais persistente, é algo que continua na minha vida, aparece em inúmeros contextos, em diversas situações. Eu queria ver com você... Opa, estou passando. Ai, não consigo parar. Peraí, deixa eu parar de compartilhar minha tela. Tá. Ai, não consegui mexer nessa tecnologia. Enfim. Eu queria ver com vocês o que vocês percebem, assim, dessa diferenciação entre ansiedade estado, ansiedade mais patológica, essa ansiedade que é natural, essa ansiedade que é um pouco patológica, que é um transtorno. Eu não sei, meninas, se daria para a gente dividir em grupos, para a gente conversar um pouquinho em grupos menores. Podemos sim, Mari, como tu quiser. Tá, então, acho que a gente pode se dividir em, deixa eu ver, em uns 3 grupos, e a gente conversar um pouquinho sobre como a gente vê essa ansiedade que é uma ansiedade natural e como vê essa ansiedade que é uma ansiedade patológica. Cada um falar um pouquinho com o grupo, dividir em grupos menores, que eu acho que é mais fácil para a gente debater, já que a gente tem bastante gente e todo mundo consegue falar um pouquinho. Uma imagem fluida, uma cena curta para cada coisa. Uma cena curta ou uma imagem fluida para uma cena de uma ansiedade que é natural e uma para uma ansiedade que é patológica. Pode ser? Quantos grupos, Mari? 3. Acho que pode ser aleatório, tá? Mari, daí tu só não aceita o teu convite. Tá. Tá bom? Acho que uns queres falar mais alguma coisa? Acho que uns 10 minutos é o suficiente. Para todo mundo falar e montar. Aguardando na sala de espera, acho que só aceitar primeiro para não ficar fora da sala. Dez minutos, né? Isso. Tá. Então, vou mandar vocês para a sala, gente. Daqui a pouquinho a gente se encontra de novo, tá? Gente, agora voltou todo mundo, né? Agora sim. Então, pessoal, todos os grupos conseguiram elaborar 2 cenas, uma para... Conseguiram? Sim, não? Não? Não, o meu grupo a gente conseguiu fazer uma cena só, 2 não. Tá, foi pouco tempo, então, bom saber. Não, assim, ó, talvez a gente tivesse mais tempo, mas acho que teve uma coisa de entramos, daí entrou uma pessoa depois e tal, até a gente organizar e começar a falar, demorou um pouquinho. Tá, foi muito econômica no tempo, então depois a gente futuramente já sabe. Que grupo quer começar a apresentar, então, a sua cena? Então, se à vontade. Se o meu grupo topar, pode ser a gente, Marielle. Pode ser, menina. A Gia e a Fabienne. Então, o restante fecha a câmera, pode ser, para a gente focar só nas meninas do grupo. E podem ficar à vontade para quando vocês quiserem começar, tá bom? Então, tá bom. Fabienne, eu queria te convidar para dar uma palestra. O que você acha da ideia? Ai, é muito boa, mas é muito difícil. Ai, mulher, não estou aguentando, não. Ai, coisa ruim. Ai, imaginar as pessoas pensando em mim. Ai, o que é que elas vão pensar em fazer? Como é que vai ser? Respira fundo, conta até 10. Ai, mulher, eu quero tanto, mas eu tenho tanta dificuldade. Toda vida que eu sou convidada, eu fico assim. Mas, ai, mulher. Ai, eu estudo tanto, mas eu não sei como é que fazer isso.
Ai, ai. Ai, não é porque eu queira, não, mas eu tenho medo das pessoas, eu tenho medo do que elas vão pensar em mim. Eu não consigo, agora nessa pandemia, eu não consigo nem ligar a minha câmera para poder falar com as pessoas, que eu fico com medo delas me verem, o que é que vão fazer. Te entendo, então respira fundo aí um pouquinho que eu vou conversar com a Gi um pouquinho, tá? Tá. Ô, Gi, menina, você fez a prova de história da psicologia? Como é que foi? Então, menina, nossa, eu fiz a prova, estudei tanto, passei a semana inteira estudando que eu precisava tirar uma nota boa, mas na hora me deu um branco, comecei a tremer, não consegui lembrar do que eu tinha estudado e fui tudo no chute. Não sei como é que eu fui, mas eu acho que eu fui bem mal. Você acha que fosse mal, então? Acho que eu fui bem mal, acho que não rolou. Eu estudei bastante, mas na hora começou a me dar uma angústia, um aperto no peito, eu acabei não conseguindo lembrar das questões que eu tinha estudado. Tu acredita que eu fui 3 vezes no banheiro durante a prova, guria? Guria, também, olha, eu pedi para a professora, chega até me dar ânsia de vômito, de tão ansiosa que eu fiquei para fazer aquela prova. Se eu soubesse que ia dar isso, eu tinha feito uma escolinha, né? Tinha feito uma escolinha para a hora que ir no banheiro. Uma ligeira desgraçada durante a prova. Então, não sei o que está acontecendo, mas as últimas provas está acontecendo isso comigo. Não estou conseguindo fazer as questões direito. Não, mesmo estudando, chega na hora, ou eu passo mal, ou eu esqueço tudo. Tá fogo o negócio. Tá. Palavras do grande grupo. Obrigada, Geia. Palavras do grande grupo para a cena das colegas. Angústia. Apreensão. Angústia, apreensão. Pressão. Pressão. Medo. Medo. Uhum. Solilóquio do grupo. Vocês têm mais alguma coisa que vocês queiram compartilhar sobre a cena de vocês? Se o resto do pessoal, se quiser abrir a câmera. Eu só queria agradecer ao pessoal por ter visto a nossa cena. Demais a ansiedade é fogo de lidar. É bem difícil. Uhum. Sim. Certo. As outras meninas querem falar mais alguma coisa? Foi interessante a proposta de fazer a cena e juntar em equipes. Foi bem interessante. Uma proposta que a gente pode usar mesmo à distância. Muito bom, eu gostei. Foi muito bom fazer essa encenação, até não sofro muito de ansiedade, não tenho esse problema, mas as meninas trouxeram bastante o como é, então foi muito bom participar. Esse é o objetivo, assim, a gente vê um pouquinho como é vivenciar, né? Próximo grupo, quem se dispõe? Pode ser o nosso, gente. Que eu não tô vendo as pessoas. É isso. Tá. Então, quem não for do grupo, vamos fechar a câmera. Grupo, sinta-se à vontade, tá bom? Quando quiserem começar. Matheus? Oi, Léo. Tudo bem? Mas aí, tem como terminar aquele relatório? A gente tem que entregar, né? Tá, eu termino sim, né? Até hoje, né? O que tem que fazer? Então, é porque eu achei que a gente já estava mais adiantado, mas parece que não. A gente tem quanto tempo? Sei, acho que 11 horas da noite. Acho que a gente tem 1 hora, né? Meu Deus do céu. Nossa, era para ter feito isso antes, mas eu não consegui. Sei, eu achei muito difícil e foi me dando uma ansiedade, assim. Eu li o que tinha para fazer e eu ficava, nossa, tudo isso. E aí isso me impediu, não sei explicar o que aconteceu, desculpa. Mas o que a gente precisa fazer? O quê? Não entendi. O que a gente precisa fazer?
Não, a gente tem que terminar esse relatório, né? Esse trabalho para enviar, senão a professora não vai aceitar mais depois do prazo. Ela não vai aceitar mais. Ela falou que não ia aceitar mais. 11h22. E separar as coisas. Ah, tá difícil, viu? Tá difícil. Posso fazer uma introdução? O que tu acha? O que tu consegue fazer aí? Não, uma introdução pode ser. Você pode fazer a introdução, eu posso tentar fazer o método. Ah, eu não acredito. Meu Word não tá abrindo mais. Tá dizendo que tá inválido o meu acesso aqui. Eu acho que é Meu pirata. Meu Deus. Nossa, Vai pro 23h30. Google Drive. Você sabe mexer no Google Drive? mais ou menos. Consegue me mandar um convite? Eu não sei abrir. Tá, tô te mandando. Você já chegou aí? Ah, é porque na verdade eu não uso Gmail, eu uso Hotmail. Dá para fazer mesmo assim? Já dá para fazer sim. 23h33. A gente tem 27 minutos. Socorro. Meu Deus. Não vai dar tempo. É muita coisa. Acho que a gente pode fazer enviar incompleto mesmo para não ficar com zero, né? Mas não vai ficar um bom trabalho. Vai ser um trabalho. Faz bem nesse semestre, eu tô precisando, assim. Meu Deus. Eu também tô precisando. Tá tão difícil já tudo, né? Estudar online. E ainda esses trabalhos horrorosos. 23h45. Os professores parece que não compreendem a gente, né? Eu não sei o que está acontecendo. Eles estão completamente sem noção. O que tu fez até agora? Eu estou fazendo um método, e você? Ah, era melhor eu ter feito a introdução no final. Mas a introdução é no começo. Mas é melhor depois que a gente tem algumas coisas. Mas a introdução começa o trabalho, não entendi, desculpa. 23h47. Não vai dar tempo. A gente conversa com a professora, eu não sei. Não vai dar, meu. Falta 13 minutos. Não dá, não dá, não dá. Caiu aqui. O que caiu? A internet caiu? Léo? Ai, meu Deus do céu, ótimo. Nossa, eu devia ter feito esse trabalho antes, mas não deu. 23h55. Faltam 5 minutos. 5 minutos. Meu Deus. E o Léo sumiu. E eu não consigo falar com ele de jeito nenhum. Meu Deus do céu. A gente vai reprovar nessa matéria. Ai, que horror. Não queria ter que fazer essa matéria de novo. 24 horas. Não deu. Blom. Acabou o tempo. Conseguisse terminar, conseguisse enviar. Não consegui, cara. Não consegui. Eu tentei falar com você, mas você sumiu e tentei fazer aqui, mas não rolou, não. Acho que era isso que a gente tinha. Eu senti a angústia de vocês. E pelos comentários, acho que o pessoal também. Palavras para o grupo, pessoal. Desespero. Impotência total, né? Uhum. Desespero. Aperto. Angústia. O evitamento. Perda do controle. Uhum.
A pandemia também, né, que traz essa nova forma de ensino, esse desespero de fazer tudo online, que a gente estava conversando aqui também, né? Pessoal do grupo, vocês querem dizer mais alguma coisa, compartilhar mais alguma coisa? Acho que a gente, né, fez essa cena quase que improvisada, que a gente teve muito tempo, né, mas foi bem real, assim, né? Pelo menos esse trabalho junto. Vocês conseguiram entregar, né? Todo mundo estava sofrendo junto. Quem nunca, né? Qual estudante nunca passou por isso? Pessoal, agora quem quiser abrir a câmera, né? Podem abrir. Acho que a gente tem mais um grupo, né? Eram 3. A gente é aquele grupo que não conseguiu montar nada devido ao tempo. Gente, aquele grupo é ótimo. Aquele grupo. Aquele grupinho, o fundão da turma, né? Vai no improviso. O que é engraçado, porque o nosso grupo apresentou sobre isso, né? Não conseguiu fechar alguma coisa. Eu ia até comentar, a Vera que estava com a gente no grupo, ela começou até a falar dessa coisa do que a gente sente estar apertado de alguma forma, e depois meio que a gente perde um controle, e que pode ser muito positivo, dependendo da situação desse controle, quando pode ser muito negativo a ponto de a gente expandir tanto e ao mesmo tempo se sentir apertado. Sim. Pela nossa conversa no grupo, eu fiquei imaginando uma imagem, assim, né? De repente, sei lá, posso fazer assim, como é que eu tinha imaginado? Eu tinha imaginado alguma coisa assim. Eu imaginei tipo uma leiteira, sabe? No momento que você tem um desafio para realizar, aquela ansiedade vem e te impulsiona para cima. Mas, às vezes, aquela força vem tão forte que acaba explodindo, né? Aquele leite vai por cima da caneca. Bem desproporcional, né? Mais alguma coisa, grupo? Grande grupo? Muito legal a cena de vocês. Como a Gabi falou ali no chat, é o como e no como ser, né? É pra gente ver um pouquinho como essa ansiedade ela tá no nosso dia a dia, nas cenas que vocês trouxeram, né? Como ela vem em diferentes espaços, assim. E como a pandemia traz essas novas formas de vivenciar a ansiedade ali que os meninos mostraram, né? Porque eu tava aqui angustiada com eles já. Quando eles começaram a falar de prazo, de alguma coisa assim, já fui lembrando do que eu tinha que fazer, até eu voltar para cá. Agora eu pensei em trazer um pouquinho sobre a ansiedade no psicodrama mesmo, né? Já que o objetivo aqui do encontro é a gente refletir um pouquinho sobre a ansiedade na perspectiva psicodramática. Agora que a gente já conversou um pouquinho sobre a ansiedade, eu pensei em trazer para a gente um pouco da teoria do que eu li sobre a ansiedade, como a ansiedade é entendida no psicodrama, dos autores que eu li. Eu sei que tem muito conteúdo ainda de ansiedade no psicodrama, porque é um tema que está sendo muito pesquisado agora, debatido. Então, sintam-se à vontade para compartilhar com a gente também. Eu vou trazer aqui as leituras que eu fiz, né? Então, vamos trocar, vamos dialogar e refletir sobre isso, né? Então, como que a ansiedade é entendida no psicodrama? A base vai ser a espontaneidade. Então, eu vou trazer aqui um pouquinho do que o Moreno trazia sobre a espontaneidade. Que a base do entendimento de saúde aqui no psicodrama ele vai ser a espontaneidade. Então, que vai ser, assim, tentando definir a espontaneidade, as respostas que são adequadas, que são catalisadas conforme as experiências do sujeito. Então, conforme o sujeito vai vivendo, vai dando respostas com base na espontaneidade, conforme aquilo que está acontecendo na vida dele. E durante o desenvolvimento da nossa vivência, o Moreno ele vai trazer que vai acontecendo o adestramento dessa espontaneidade. Por meio da aceitação dos conteúdos externos, que a gente vai aceitando na família, na escola, dos amigos, e que vão bloqueando a nossa vida criativa. Então, as diversas relações vão adestrando a nossa espontaneidade conforme a gente vai aceitando aqueles conteúdos que são de fora.
E aí o Bustos ele vai surgir para complementar, trazendo que esse adestramento da espontaneidade que vai acontecendo ao longo da nossa vida, ele pode se mostrar na nossa vida por meio da impulsividade, que seria essa espontaneidade patológica, ou por meio da ansiedade, que seria esse embotamento da espontaneidade. Então, a ansiedade, conforme o Bustos traz para a gente, quando acontece esse embotamento da espontaneidade, quando a gente dá respostas que são inadequadas, que são desproporcionais àquilo que está acontecendo na minha vida, tá? Aí o Bustos ele vai trazer que daí o psicodrama ele vai focar nos aspectos saudáveis dessas pessoas, que vai estimular a espontaneidade dos sujeitos para que consiga viver de forma recíproca nas relações, que esse vai ser nosso papel no psicodrama. Digamos, desembotar essa espontaneidade, né, que está causando essa ansiedade, essas respostas inadequadas conforme o meio. Aí, antes de continuar falando um pouquinho do psicodrama, pensando que, então, o Bustos ele vai trazer que a espontaneidade, que a ansiedade é esse embotamento da espontaneidade. Então, esse embotamento da espontaneidade ele pode se manifestar de diferentes formas na nossa vida, porque as respostas catalisadas de forma inadequada na nossa vida pode acontecer em diversas situações de diversas maneiras. Aí eu encontrei essa autora que ela lista várias formas de manifestação da ansiedade, que é uma coisa que eu não uso assim para atribuir aos pacientes, aos protagonistas e tal, mas eu achei interessante trazer para a gente pensar um pouquinho sobre essas diferentes formas de como a ansiedade ela aparece, ela se manifesta, esse embotamento dessa espontaneidade. Então, eu vou trazer aqui algumas manifestações que ela vai trazer para a gente. Então, ela vai trazer que tem aquele ansioso acrítico, que não, a pessoa que não tem desconfiômetro, que não se liga nas respostas, nas reações das pessoas conforme as condutas dele, que são impróprias ou inadequadas ao contexto. Aquele ansioso amoral, que é aquela pessoa que não se coloca no lugar do outro, que é egocêntrica, que passa por cima das outras pessoas para conseguir os objetivos. Aquele ansioso arrogante, que acaba se posicionando com superioridade em cima das outras pessoas. O auto-vitimizado é aquela pessoa que vive reclamando, que se queixa, que se cobra, que se acha fraco, que tem medo do potencial, que fica na zona de conforto. Ele vai trazer também ansioso bélico, que é pavio curto, que briga, que é muito competitiva, que considera as outras pessoas ali como adversário e por isso está sempre numa competição. O ansioso controlador, que fica tentando controlar aquilo que acontece ao redor dele, as situações, as pessoas, o comportamento das outras pessoas. E o defensivo, que ele está sempre achando que alguma coisa de errada vai acontecer, está sempre com as defesas levantadas. O desorganizado, que se atropela, que tenta fazer o máximo de coisa ao mesmo tempo e não consegue fazer nada, porque fica tentando fazer o tempo render, mas não consegue. O devaneador, que é aquela pessoa que ela cria uma realidade paralela na própria cabeça, onde ela consegue controlar aquilo que está acontecendo. Porque na cabeça dela ela consegue controlar. O egocêntrico, que guia todas as ações com base nos interesses dele, no que ele quer imediatamente. O fechado, que se protege, que não interage, que se afasta dos outros para se proteger. Hedonista, que fica buscando uma autocompensação pelo sofrimento da ansiedade, então está o tempo todo parado nas zonas de conforto, já que ele sofre muito. Hiperativo, que a ansiedade potencializa a hiperatividade, daí move a adrenalina, workaholic, quer fazer muita coisa ao mesmo tempo. O impaciente, que não consegue lidar com os contratempos do dia a dia, que quando alguma coisa dá errado ele não consegue lidar. O impulsivo, que tem muita ação impensada, não pensa muito, ele não consegue pensar, refletir antes de fazer alguma coisa. O insatisfeito, que não se aceita, que fica o tempo todo buscando o reconhecimento das outras pessoas. O irritadiço, que se irrita com tudo à sua volta, no convívio familiar, no convívio profissional, com outras pessoas. O magoado, aquela pessoa que é muito sensível, que se considera uma vítima do universo, que acha que tudo que acontece é para magoar e para ir contra ele. Monárquico, que é o dono da verdade, controlador, que tenta manipular todos os acontecimentos e as pessoas ao redor.
monoideísta, que tem dificuldade de se acalmar mentalmente, então está sempre com muitas ideias, com o pensamento muito acelerado. Perfeccionista, que daí acaba tendo dificuldade para finalizar algumas tarefas, porque precisa que tudo esteja muito perfeito e tudo nunca está perfeito do jeito que ele quer. Pessimista, que tende a achar que tudo vai dar sempre errado e que antes mesmo das coisas acontecerem, ele já prevê o que vai acontecer tudo errado. O retaliador, que guarda a mágoa das pessoas e vive a vida em busca de um momento que vai conseguir se vingar daquela pessoa. Riscomaníaco, que é uma pessoa viciada em adrenalina, que fica o tempo todo colocando a vida em risco em esportes radicais para sentir um pouco de adrenalina, por exemplo. Socioso, aquela pessoa que tem vida social muito intensa, que fica buscando muito agradar as pessoas que estão à sua volta, ou então querendo ser o centro das atenções. O verborrágico, que fala, não consegue parar de falar, não tem limite, quando começa a falar não para mais. O workaholic, que não se cansa o tempo todo trabalhando, que não descansa, não reflete, não faz uma pausa. Então, essa autora ela vai trazer que a ansiedade ela vai se manifestar de todas essas formas. Tem alguém querendo falar? Você ouviu, não sei se foi zumbido do microfone, enfim. Se alguém quiser falar, por favor, interrompa. Tem gente entrando sempre, Maria, e às vezes a pessoa pode entrar com o microfone ligado, pode ser isso. Pode ser, então. Mas se alguém quiser falar, só colocar no chat ou abrir o microfone. Pode só abrir o microfone e falar, gente. Então, essa autora, Ferreira, ela vai trazer que a ansiedade ela vai se manifestar de diversas formas. Então, ela traz, acho que 33 possibilidades desse embotamento da espontaneidade se apresentar na nossa vida. E eu estava aqui pensando... Deixa eu parar aqui, compartilhar. Essa é uma autora do psicodrama mesmo, Mari. Não é uma autora do psicodrama, tá, gente? Eu ia falar. Não é uma autora do psicodrama, mas eu achei interessante a gente trazer para refletir sobre como a ansiedade aparece na nossa vida em diversas maneiras, né? Tanto de uma forma mais contínua, como uma ansiedade patológica, que aparece várias vezes, quanto de uma forma mais ocasional. Eu pensei em fazer alguma prática agora, só que eu estou preocupada com o tempo, então eu acho que é melhor compartilhar com vocês um pouquinho da forma como eu trabalhei com universitários com ansiedade, porque a gente tem mais meia hora de encontro, eu não sei, acho que a gente podia discutir um pouco mais sobre as nossas práticas, né, para a gente dialogar um pouquinho no final. Então, consigo compartilhar as referências depois sim, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui de novo. Então, agora eu vou compartilhar de novo aqui a minha apresentação para a gente conversar um pouquinho como trabalhar com ansiedade no psicodrama. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é um recorte da minha pesquisa de monografia aqui da formação de psicodramatista aqui da Viver, onde eu trabalhei com universitários com ansiedade. Então, a partir desse contexto da ansiedade, no contexto universitário, eu fui trabalhando a ansiedade. Eu queria compartilhar para vocês como eu fiz isso, contar um pouquinho dessa experiência para vocês, e daí no final ou durante, vocês ficam à vontade para abrir o microfone e interromper, a gente conversar um pouquinho sobre a forma como vocês trabalham também, como vocês veem e lidam com isso no dia a dia de vocês, tá? Deixa eu ver, contando um pouquinho a pesquisa. Então, eu tive a experiência de atender 2 universitários, eles eram ambos alunos do curso de psicologia, ambos da 5ª fase, eu atendi de forma bipessoal, então eu atendi um por vez, e como eu não estava em processo terapêutico com eles, eu atendi eles para a pesquisa, foi uma psicoterapia breve, a gente trabalhou em 4 sessões. Então, é claro que ficou muita coisa para ser trabalhado ainda, né? Porque é óbvio que eu não vou falar, nossa, eu curei eles de ansiedade em 4 sessões, gente. Não é isso, mas acho que foi bem legal o trabalho que a gente fez. Então, foram 4 sessões. Na primeira sessão, eu usei para conhecer um pouquinho das relações deles. Então, usando muitas técnicas clássicas do psicodrama, duplo, espelho, solilóquio, inversão de papel, eu fui fazendo as entrevistas no papel das pessoas com quem eles se relacionavam, nos diversos contextos da vida deles, para entender um pouquinho como que eles se relacionavam, se já surgia alguma coisa em comum na forma como eles se relacionavam nos diversos contextos também fora da universidade,
Porque apesar da ansiedade, o foco ser na ansiedade no contexto universitário, a gente sabe que por conta do caixa de papéis, dos clusters, isso também aparece em outras relações que a pessoa vai estabelecer na vida dela, né? Então, já foi bem legal para ver, assim, aquilo que se repetia nas diversas relações que eles estabeleciam na vida deles. Aí, a segunda sessão, aí já foi com o objetivo de conhecer e explorar um pouco as experiências de ansiedade no contexto universitário. Como que essa ansiedade aparece? Então, como a gente viu, a ansiedade ela é múltipla, ela aparece de muitas formas diferentes. Então, eu queria saber como que surgia na vida dessas duas pessoas. E realmente surgiu de forma muito diferente. Eu fiz o psicodrama interno com eles, onde a gente foi percorrendo todas as experiências escolares deles, desde o começo, quando eram crianças, até chegar na universidade. Então, a gente foi percorrendo mentalmente ali no psicodrama interno os espaços, as escolas, as pessoas, os professores, as vivências deles nesses espaços. E depois, quando a gente chegou na universidade, a gente explorou as cenas ansiogênicas deles. Então, do protagonista 1, a ansiedade na universidade estava muito relacionada a essa questão do processo de ensino-aprendizagem, de ter que aprender, de ter que dar conta de tudo que está acontecendo, das relações, dos professores que às vezes não têm uma didática para dar aula, tudo isso. Enquanto a protagonista 2, a ansiedade era muito relacionada à exposição. Eu me expor para apresentar um trabalho, eu me expor para fazer uma pergunta na frente da turma. Então, eram formas muito diferentes que a ansiedade deles se manifestava. Aí, no terceiro encontro, eu fui trabalhar com a cena nuclear, que foi a base da minha pesquisa. Então, a partir das cenas ansiogênicas aqui da ansiedade no contexto universitário, a gente foi entrando nas cenas que eram relacionadas. Então, o que tem de comum na ansiedade que eles vivenciam ali no contexto universitário? Qual é esse movimento, essa lógica afetiva de conduta que está guiando as diferentes relações ali, as diferentes vivências de ansiedade? E a partir disso, que cena que te lembra? Que outro momento na tua vida tu se sentiu assim? E a gente foi pulando nas cenas até chegar na cena nuclear deles, que ambos eram lá na infância, com 4, 5 anos de idade. Daí a gente trabalhou nessa cena com a ação reparatória. Foi a forma como eu optei por trabalhar aqui nesse caso, que era até uma hipótese que eu tinha, porque eu pensei assim, a espontaneidade, a ansiedade é o embotamento da espontaneidade de acordo com Bustos. O Moreno vai trazer que ao longo da nossa vida ocorre esse adestramento da espontaneidade. Então, em que momento da vida deles aconteceu esse adestramento da espontaneidade a ponto de eles sentirem tanta ansiedade nesse contexto? E eu pensei, deve ter uma cena nuclear ali, então vamos trabalhar essa cena nuclear. Então foi isso que eu fiz, e acabou que realmente a gente conseguiu trabalhar essa cena nuclear. Em ambos os casos estava lá na primeira infância, então a gente trabalhou um pouquinho com a criança interna ferida, que a Rosa Cuquier traz, né? Que é essa criança interna ferida que guia nossas ações até hoje. Então, falando um pouquinho sobre essa ação reparatória que a gente fez nessa cena nuclear para trabalhar a ansiedade, o Bustos vai trazer que uma cena nuclear, ele tem um locus, uma matriz e um status nascendi, que foi a base que eu usei de teoria para entender a ansiedade que eles vivenciavam, né? Então, o locus é a circunstância que desencadeou o conflito, é a circunstância concreta do que aconteceu. A matriz foi a resposta da pessoa a esse locus, a essa circunstância, que acaba se cristalizando para a gente utilizar em outras situações parecidas, em outros papéis parecidos por conta dos efeitos dos clusters, né? E o status nascente vai ser qualquer resposta que essa pessoa vai ter em outros vínculos, com cargas transferenciais ou sem, por conta dessa situação, tá? Então, a ação reparatória, quando a gente vai atuar com a ação reparatória nessa cena nuclear, a gente vai, na realidade suplementar, a gente vai modificar esse locus, vai modificar essa circunstância. E quando a gente modifica essa circunstância na realidade suplementar, a gente vai modificar também as respostas dessa matriz, as respostas desse sujeito, e esse status nascente também vai ser modificado. Isso por meio da realidade suplementar, das cenas do psicodrama, a gente vai conseguir fazer isso. Então, essas novas respostas que esse sujeito vai dar a essa situação, a essa circunstância, a esse locus, a essa cena nuclear, a gente pode entender como um novo status nascente que vai se formar, que vem dessa mesma matriz, e esse novo status nascente, ele vai trazer uma nova forma de vivenciar os vínculos.
Então, se até então aquilo estava embotando a minha espontaneidade, estava me prejudicando, porque já não é aquela forma de vivenciar os vínculos, já não é mais uma forma que é adequada para mim, para o meu eu atual, porque ela era adequada para quando eu tinha 4, 5 anos de idade, não agora que eu sou um adulto. Então, a gente, na realidade suplementar, a gente consegue criar uma nova resposta, um novo status nascente, uma nova forma de vivenciar os vínculos, de entender aquela situação. Então, a gente fez um percurso transferencial a partir das cenas de ansiedade vivenciadas na universidade, atualmente. A gente foi fazendo percurso transferencial entre diversas cenas que eles se sentiram daquela forma, até chegar nessa cena nuclear. A gente trabalhou com essa criança interna ferida, eles negociaram com essas crianças a lógica afetiva de conduta que elas cristalizaram lá e que eles entenderam, tomaram consciência, para eles poderem entender que aquilo já não podia mais estar afetando a vida deles atualmente. E eu vou contar um pouquinho o que eles perceberam nessa sessão, que a gente trabalhou nessa sessão. O protagonista 1, ele era um homem, 30 e poucos anos, começou a faculdade depois de algum tempo, que já tinha terminado o ensino médio, um bom tempo, já tinha filhos, e todas as cenas dele eram muito relacionadas à dificuldade de lidar com a falta de controle. Ele precisava controlar as coisas, precisava controlar a situação. Então, quando a gente chegou lá na cena nuclear dele, a cena nuclear o locus era a negligência que ele vivenciava na infância dele. E aí a gente chegou numa cena onde ele tinha uns 4 anos de idade, ele estava cavando a terra na casa dele, buscando petróleo, porque ele achou que se ele conseguisse achar petróleo, ele ia trazer dinheiro para a família dele, e a família dele ia conseguir dar mais atenção para ele, ia dar mais amor e carinho e cuidado para ele. E aquela criança, ele entendeu que aquela criança, ele entendeu hoje, aquela criança achava que se ele fizesse, que precisava fazer tudo que estava ao alcance dela para ser aceito e amado pela família. E isso, até hoje, estava guiando as relações dele. Ele sempre fazia tudo para todo mundo. Ele ficava muito ansioso, porque além de tudo que ele tinha que fazer por ele mesmo, sempre alguém surgia pedindo ajuda, ele largava tudo para ajudar as outras pessoas, porque ele precisava fazer tudo que estava ao alcance dele para ajudar as pessoas. E ele desenvolveu um status nascente, assim, de que ele tinha que ser o melhor em tudo que ele fazia, porque não bastava ele fazer tudo que estava ao alcance dele, ele também tinha que ser o melhor em tudo que ele fazia. Então, ao mesmo tempo, e essa era a resposta dele a todas as situações, então ele tinha muita dificuldade de lidar com as coisas que estavam fora de controle, coisas que ele não conseguia controlar, porque como que ele ia ser o melhor em tudo que ele faz, se é uma coisa que ele não conhece, é uma coisa que ele não controla. Então, enquanto ele estava na zona de conforto dele, fazendo aquilo que ele já conhecia, ele estava bem. Mas quando ele chega no contexto universitário, onde ele tem o tempo todo aprender matérias novas, de matérias diferentes, trabalhos, muitos conteúdos, ele começou a ficar muito ansioso, porque ele não tinha como ser o melhor naquilo que ele não conhecia. E essa resposta... Então, quando a gente trabalhou com essa cena nuclear, ele dialogou com essa criança, ele negociou com essa criança, foi uma negociação bem difícil, assim, até que essa criança entendeu, a partir dos argumentos que ele levou, que ser o melhor em tudo que faz não tem o mesmo significado que tinha quando ele tinha 4 anos de idade. Então, ele mostrou como que era diferente, porque ele já não tinha mais a necessidade de ser o melhor em tudo que ele faz, como ele não precisava se cobrar tanto em situações que estavam fora do controle dele. E foi bem interessante, assim, esse diálogo. Então, essa ação reparatória que ele fez nessa cena nuclear, nessa negociação, vai trazer esse novo status nascente relacional, que vem nessa mesma situação, desse mesmo contexto. Ele estava lá cavando a terrinha dele, mas tinha ele adulto lá para dialogar com ele, então foi modificado nessa realidade suplementar. E trouxe essa nova forma de vivenciar os vínculos, quando ele entendeu que ele não precisava mais ser o melhor em tudo que ele faz, não tinha mais essa necessidade. E aí, a participante 2, ela tinha essa coisa muito da insegurança que eu falei para vocês, de ter medo de apresentar um trabalho, de fazer uma pergunta em sala de aula. E a gente foi seguindo a partir dessas cenas, a gente foi seguindo até achar nessa cena nuclear, a gente passou por várias também. E esse locus dessa cena nuclear era uma doença que ela vivenciava na infância, onde ela desmaiava muito, ela desmaiava com frequência. Isso fez com que ela desenvolvesse uma matriz de se retrair nas relações. Então, ela era muito tímida, tanto em casa quanto na escola. E daí ela criou desenvolveu um status nascente de que ela era uma pessoa fraca,
e ela se considerava uma pessoa fraca por conta da doença, por conta dos desmaios, e aí isso foi guiando as relações e os vínculos que ela estabelecia até o dia de hoje, até hoje na universidade, onde ela era uma pessoa fraca, ela não tinha confiança nela mesma, então ela não se sentia capaz de apresentar os conteúdos ali em sala de aula, ou de fazer uma pergunta, porque ela não acreditava nela mesma. E a gente negociou com essa criança também, ela negociou com essa criança, estava ali guiando, né? Até que ela entendesse que, na verdade, ela não era fraca porque ela estava doente, ela era muito forte porque ela conseguiu superar toda aquela doença, toda aquela situação. E que, na verdade, ela tinha muita força por ter superado toda aquela situação, até que ela conseguiu fazer com que essa criança entendesse isso. Mas essa ação reparatória com essa protagonista, ela foi muito difícil, porque foi necessária muita interpolação de resistência, porque ela queria mudar o que tinha acontecido. Ela não queria negociar com essa criança, ela queria que as pessoas que faziam bullying com ela, que ela parassem, ela queria que ela não desmaiasse mais, ela queria mudar o contexto. E a ação reparatória, na verdade, ela age na relação do protagonista com ele mesmo. Essa mudança que acontece na relação que o protagonista tem com ele mesmo, com aquele conteúdo que ele cristalizou lá na infância, que vai afetar a relação dele com as demais pessoas depois, com os outros vínculos que ele estabelece. Então, a gente precisou de muita interpolação de resistência para poder trabalhar essa cena. E aí, esses novos status nascentes que a gente criou, atuando ali na cena nuclear da ansiedade, da ansiedade a partir do contexto universitário, auxiliou no desenvolvimento da espontaneidade desses protagonistas. Então, é muito interessante, assim, porque obviamente que a gente não curou a ansiedade, né? Até porque a ansiedade é uma coisa natural na nossa vida, então ela sempre vai estar ali, às vezes no nível mais intenso, às vezes menos, às vezes vai se tornar um ponto patológico, mas a gente não tem como curar a ansiedade. Mas as manifestações que eles tinham no contexto universitário melhorou, assim, eles falaram que diminuíram um pouco a intensidade da manifestação, depois que a gente trabalhou nessa cena nuclear. E como as sessões foram para a pesquisa da monografia, então eu pensei, não, tem de alguma forma saber se vai ajudar eles, né, com essa questão da ansiedade. Então, a partir de um inventário de ansiedade-estado, que é uma escala que existe, que foi aplicada e validada no Brasil, eu elaborei algumas questões afirmativas, e antes da gente começar nossas sessões, e depois que a gente terminou, eles atribuíram um número de 1 a 10 para cada situação que eles podiam enfrentar ali no contexto universitário de ansiedade. E aí, sendo que 10 era, nossa, eu passo muito por isso, é muito frequente na minha vida, e 1 é quase nada, não aparece, não existe na minha vida. E aí deu para ver que aquelas características que eram muito fortes antes de começar já deu uma melhorada depois que a gente trabalhou com essa cena nuclear da ansiedade deles. Então, eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada. Então, o protagonista 1, ele trazia que ele tinha muita dificuldade para dormir por conta dos pensamentos que ficavam surgindo na hora que ele deitava. E antes de começar a sessão, era um 9. E daí, depois que a gente finalizou as sessões, ele já estava, tipo, bem menos. Ele falava que ele deitava a cabeça no travesseiro e dormia, que era muito raro quando ele realmente ficava acordado pensando nas coisas. Dificuldade de respirar, sudorese, em algumas situações também deu uma diminuída pouca. Dificuldade de preparar trabalho, por ficar se preocupando com um monte de detalhe, coisas sem importância, diminuiu um pouco também. Ficar tentando controlar pensamentos incômodos que surgem em determinados momentos, passou de 7 para 4, deu uma diminuída pouca. Considerar que não era bom o suficiente, diminuiu de 7 para 1. Depois que a gente trabalhou essa cena nuclear, onde ele fazia tudo o que ele precisava, que ele podia para ser amado e aceito, essa manifestação da ansiedade, ele falou que melhorou bastante. E deixar de fazer alguma coisa por conta do que os outros iam pensar também, melhorou bastante. Aí a protagonista 2, a dificuldade de dormir passou de 9 para 5, deixar de dar uma resposta, exemplo, em sala de aula, melhorou de 9 para 5 também. Dar uma resposta em sala de aula, mas depois se arrepender por considerar inadequada, foi um 9 para 6, ela ainda se preocupava com isso, assim, em menor grau, mas se preocupava. Dificuldade de preparar um trabalho passou de um 8 para 5.
e a sudorese, dificuldade para respirar também deu uma diminuída. Então, ao longo das sessões, como a gente tinha sessões limitadas no tempo, eu acabei focando em alguns aspectos, nos aspectos que eles traziam que eram mais intensos ali da vivência da ansiedade, a gente foi rastreando a cena nuclear, mas é óbvio que tem outras coisas que precisam ser trabalhadas, tanto que na outra sessão de feedback a gente conversou um pouco sobre isso, sobre esses outros aspectos que precisavam ser trabalhados, porque a ansiedade não resolveu completamente, como vocês podem ver aqui, mas deu uma aliviada na manifestação da ansiedade, então de alguma forma auxiliou eles a lidar um pouco com esse embotamento da espontaneidade, eles ficaram um pouco mais espontâneos depois que a gente terminou nossas sessões. Essas foram as referências que eu usei para a apresentação, e essa foi a forma que eu acabei trabalhando a ansiedade com esses protagonistas ali, que a partir daquilo que eu estudei, aquilo que eu li, eu acabei trabalhando com essa coisa da cena nuclear. Aí acho que agora a gente tá quase acabando o tempo, achei que ia ser mais rápido. Então, Mari, Oi? eu tenho uma pergunta. Tá. Como é que tu se sente depois de apresentar a monografia de novo? Dani, tu nem sabe, a minha monografia estava gigante, isso não é nem um terço da monografia. A Lu leu, a Lu sabe como ela estava gigante. Isso foi brevemente, resumidamente, eu lembro da apresentação, ia sair um livro e tal, né? Foi resumidamente, assim, um pouquinho focando muito na forma como eu trabalhei ali na cena nuclear, né? E acho que a gente podia conversar um pouquinho, assim, se vocês têm alguma dúvida, alguma questão que ficou, se vocês querem compartilhar a forma como vocês costumam trabalhar, algum autor que vocês leram. E é legal também dizer para o pessoal, a gente tem bastante estudante e tal, que vem nos encontros, às vezes estudante de psicodrama, e às vezes estudante de psicologia mesmo, então se tiver algum conceito confusa, a Mari consegue esclarecer e é bem tranquilo, vocês podem... Nenhuma pergunta é boba, toda pergunta é importante. No que eu puder responder. Mari. Né? Oi, Boa Dani. Tudo bom? Eu tenho uma pergunta. Eu fiquei bem curiosa, porque no ano passado, quando eu estava no estágio clínico, a Nerilza me orientou a fazer algo parecido com o que tu fez, e eu não sabia que era do psicodrama. E teve um resultado fantástico, né? Tanto na autoestima da minha paciente, como ela poder se reconhecer e poder buscar outras fontes, né? E daí eu fiquei com uma dúvida, porque ela me orientou a fazer uma cena específica. Nesse caso, como é que é essa ordem de trabalho? Você busca com o paciente na sessão, ele traz o momento atual, né, a dificuldade, você vai fazendo essa regressão até ele chegar numa memória que ele lembre de mais, lá de 3, 4, 5 anos de idade, ou você já pede para ele ir direto até lá? Né? E eu já vou engatar outra pergunta que de repente já fica junto. Porque daí, quanto tempo que tu levava na sessão para conseguir trabalhar com eles, para eles chegarem nesses dados? Porque tu falou que foram 4 encontros, né? E daí, quanto tempo que leva a sessão, em média, para te conseguir ter um bom resultado? Então, essa questão de chegar lá nessa cena nuclear, eu sempre parto, assim, de uma cena atual. Eu me basei bastante na literatura que eu li, assim, do Perazzo, principalmente, onde ele vai trazer que esse percurso transferencial para chegar na cena nuclear e fazer a ação reparatória, ela vai acontecer a partir de uma cena nuclear, onde a gente vai vendo que outras cenas surgem até ele estar bem aquecido, porque às vezes eles não lembravam dessas cenas nucleares, tá? Foi bem demorado na sessão para a gente chegar nessa cena nuclear. A gente passou por umas 3, 4, 5 cenas até chegar na nuclear mesmo. Inclusive, com a protagonista 2, teve uma hora que eu cheguei numa cena e eu pensei, que é a cena nuclear. Mas aí, conforme fui desenvolvendo aquela cena, eu percebi que não era. Tem alguma coisa além disso. Aí eu consegui cavar mais um pouquinho e chegar nessa cena da doença, porque era uma coisa que ela só trouxe bem depois, bem no final da sessão. E assim, quanto tempo? Acho que varia muito, tá? Eu consegui desenvolver um vínculo muito bom com esses 2 protagonistas, assim, foi bem interessante que já na primeira sessão a gente já conseguiu desenvolver um vínculo legal. Na segunda sessão, a forma como eu trabalhei, que eu optei por trabalhar assim, psicodrama interno, já que eles não me conheciam muito bem, para a gente tentar fortalecer de alguma forma mais o vínculo, sem eles ter que se expor tanto, acho que ajudou um pouco. Quando a gente chegou na terceira sessão, que eu já fui com esse objetivo de trabalhar a cena nuclear, mas se não rolasse, eu não ia forçar, obviamente, eu ia fazer mais sessões, porque
Então, porque também eu não ia forçar uma coisa que não podia acontecer, mas como a gente já estava com um vínculo legal, e a sessão anterior tinham ficado coisas na mente deles que eles trouxeram espontaneamente ali na terceira sessão, aí a gente já conseguiu trabalhar. Então, eu não vou dizer, na terceira sessão tu já consegue trabalhar, vai variar muito de cada caso, de cada pessoa, do vínculo que tu vai estabelecer com eles, tá? E foi muito interessante, porque na segunda sessão a gente explorou as experiências de ansiedade no contexto universitário, né? Ambos, eu tinha preparado um modelo de aquecimento para a sessão para a gente poder fazer esse percurso entre as cenas, mas ambos trouxeram alguma coisa da sessão anterior que ficou martelando na cabeça deles durante a semana, sobre a vivência na universidade. A semana inteira depois da nossa sessão eu fiquei com isso na cabeça. Aí, a partir disso, eu fui guiando para as cenas. Então, eu não precisei fazer aquele aquecimento que eu tinha preparado antes, tá? Não sei se eu te respondi, se era isso que tu queria saber. Aí eu ficaria horas aqui falando sobre isso. É um tema e daí, depois que tu chegou no nuclear, aí tu usasse uma cena, uma sessão para poder trabalhar. Eu usei na mesma sessão, né, Maria? Na mesma sessão. O que a Dani está perguntando é qual a duração da sessão, o tempo de duração da sessão. 50 minutos, 1 hora. É o tempo normal de sessão, assim. Mas como eu já fui... às vezes, na sessão, a cena no qual ela aparece espontaneamente. Eu já fui, assim, com o objetivo de tentar alcançar, né? Então, eu já fui trabalhando as cenas e em 50 minutos a gente trabalhou. É uma sessão muito forte, assim, ela consome bastante energia, mas em uma sessão... É claro que dependendo da cena, tu vai precisar de várias sessões para trabalhar, tá? Não é sempre que em uma sessão a gente resolve. Tanto que ali a gente trabalhou alguns aspectos, mas ainda tinha outras cenas, outras questões que a gente podia ter trabalhado. Mas nessa cena que eles trouxeram, a gente trabalhou em uma sessão. Porque se é um paciente teu em consultório, eu imagino que daí tu pode voltar nessa cena, tipo ali, 9 para 6, né? Conseguir diminuir um pouquinho mais ainda, trabalhar um pouco mais isso, né? Sim. Esses casos foram muito específicos, assim, que a gente trabalhou em uma sessão, mas tem casos que a gente trabalha em mais de uma, assim, que vai indo e volta. Tá, joia, obrigada, Mari. E outra pergunta, tem como ler o teu trabalho? Foi publicado? Ainda não foi publicado, uma parte vai virar capítulo de livro, a outra parte vai virar artigo. E aí, mas eu acho que depois de um tempo, talvez esse ano ou ano que vem, já vai sair a monografia completa, acho que sai na Viver, né? Não sei. Mas vai sair. Eles sempre divulgam ali nos grupos da Viver, né? Então, quando sair, acho que eles vão mandar ali. Então tá, obrigada. Beijo. Beijo, Dani. Pessoal, mas alguém tem alguma pergunta? Compartilhar suas experiências? Eu tenho 2 perguntas que eu fiquei, né? De conceito mesmo, eu sou estudante da graduação, então... Vamos ver se eu consigo responder. Tenho medo que eu pergunte o conceito, vai que eu não lembro. Não, que foi coisa que você falou, né, durante a sua apresentação. O que seria cluster, assim que fala, não sei se é assim, e interpolação de resistência. Tá. Começar com a interpolação de resistência é uma técnica do psicodrama. Eu não vou saber a definição concreta de algum autor, mas é quando a gente percebe que tem uma resistência ali do paciente, que ele não quer pensar alguma coisa, tentando fugir do assunto, e a gente volta para esse assunto. Então, a gente vai tentando voltar para esse assunto para que ele não fuja. Por exemplo, nessa sessão, cada vez que eu perguntava para ela como que ela podia lidar com aquela situação, ela falava, não, eu quero que as pessoas parem de fazer bullying comigo. Mas ela não tem como modificar aquilo que as pessoas fazem, ela tinha como modificar a reação dela. Daí eu tinha que voltar, não, o que tu faria para lidar com esse bullying? Então essa é uma interpolação de resistência, assim, e daí ela, várias vezes, ela queria mudar, eu pedia para o que ela queria fazer, como que ela queria enfrentar. E ela queria mudar o meio dela, então eu fui fazendo interpolação de resistência, até que ela trouxe algo que ela realmente poderia fazer, e não algo que ela modificaria no meio, tá? Então, é isso. E os clusters,
Ele está dentro da teoria de papéis do psicodrama, né? Que a teoria de papéis é uma das bases do psicodrama, né? Onde a gente tem diversos papéis. E eu me baseei bastante no Bustos, eu gosto muito de ler Bustos, assim. E ele vai trazer que a gente tem que os nossos papéis eles se desenvolvem a partir de 3 clusters, que seria o cluster 1, que é aquele cluster das relações que a gente estabelece. Ai, obrigada, Gabi. Ó, a Gabi trouxe uma definição da interpolação de resistência. Ó. Utilizou esse nome para vários procedimentos técnicos que têm em comum o fato de visarem contrariar as disposições conscientes e rígidas do protagonista. E os clusters, o Bustos ele vai trazer que a gente desenvolve nossos papéis a partir de 3 modelos de relações, digamos, 3 formas de relações. O cluster 1, que seria o cluster materno, que seriam aquelas nossas relações de cuidado, onde a gente tem o nosso papel e um contrapapel que tem relações de cuidado, ou eu cuido, ou eu sou cuidador, ou eu sou a pessoa cuidada. O cluster 2 são as relações de autoridade, as relações que eu tenho com os outros de autoridade, onde eu exerço minha autoridade, onde eu me submeto à autoridade de uma outra pessoa. E o cluster 3, que são os clusters mais fraternais, que são as relações mais de igual para igual, as relações onde não tem essa hierarquia mais definida, sabe? Isso, o cluster... Se quiser... Desculpa, eu só ia indicar para o colega que a gente tem um encontro do grupo, foi o nosso primeiro encontro gravado no YouTube só sobre cluster com a Lu. Tá maravilhoso. Que foi muito, muito bom. E foi, se quiser assistir depois, vai explorar melhor, assim, talvez vai ajudar. Porque, assim, ó, é uma teoria bem complexa, ela é gigantesca, assim. Eu li muito sobre isso. E no livro do Bustos, Perigo, Amor à Vista, que é um livro maravilhoso, foi onde eu achei, assim, mais compreensível. O jeito mais... Foi ali onde eu entendi mesmo, assim, porque tem vários autores que falam sobre isso, mas é um pouco difícil de entender. Mas, basicamente, o cacho de papéis, a gente vai ter esses três tipos de relações que vão influenciar nas vivências que a gente desenvolve. As nossas vivências primárias de cuidado, autoridade e relações de igual para igual, as nossas primeiras relações assim vão influenciar a partir do efeito do cacho de papéis, que são os clusters, a forma como a gente estabelece relações posteriores relacionadas a esses 3 tipos de relação. Brevemente falando. Acho que é importante a gente falar que isso vai transferindo, né? Então, por exemplo, se no cluster 1, que é esse cacho do cuidado, eu fui uma pessoa que foi extremamente cuidada, ou eu posso buscar isso nas minhas outras relações relacionadas ao cuidado, esse extremo cuidado, eu quero que as pessoas cuidem de mim exatamente desse jeito, ou eu também posso fazer o contrário, eu ser a pessoa que cuida dessa mesma forma. Então, a pessoa repete esse modelo de papel para o cacho, para todos os papéis onde envolve cuidado. Exatamente, Gabi. Obrigado, gente. Eu vou ver os vídeos, procurar o livro, várias coisas aqui. Obrigado, viu? Esse livro, O Perigo, Amor à Vista, Matheus, é onde o Bustos desenvolveu a teoria. É onde ele começou a ideia de clusters. Então, esse livro é muito bom, fala muito de papéis. É maravilhoso. Maravilhoso. Esse livro é maravilhoso. Assim. Vou procurar, gente. Vou ver se tem na lojinha aqui. Obrigado, viu? Imagina. Então, pessoal, mais alguma coisa, alguma dúvida, compartilhamento? Quero a parte 2. Foi 1/3, né? Dá para fazer mais 2 capítulos de live. Eu acho que esse aqui é só a parte 1 da monografia, então a gente pode fazer um estendido, né? Acho que a gente já pode a gente já pode marcar, agendar, então, o próximo Viver e Cria com a Mari. A gente vai ter o quê? 1 por mês, é isso? Foi isso que a gente combinou? Tá, beleza. Dani, meu Deus do céu, não fala aí. Mari, posso fazer uma pergunta só? Sim. Sobre percurso transferencial, você falou que você citou o Perazzo, né? Qual o livro que eu poderia ler dele a respeito desse Deixa eu pegar aqui. Eu sei que aquele Fragmentos de um Olhar Psicodramático tem bastante coisa, que foi o que eu mais me guiei, que é o livro, eu usei a versão de 1999, que eu li. Ele tem um capítulo sobre isso nesse livro que é bem completo.
E tem uma obra dele de 1994 que eu não usei aqui no slide. Deixa eu abrir aqui o documento do Word. O Ainda e Sempre, eu acho, Mari. Isso, Ainda e Sempre Ainda e Psicodrama. Sempre Psicodrama. Esses 2 livros, ele não é tudo sobre isso, mas ele tem, acho que cada livro tem um capítulo. E assim... Mari, por favor. Oi? Repete o título dos livros. Ainda e Sempre Psicodrama e Fragmentos de um Olhar Psicodramático. Gente, se vocês estiverem no grupo do Recria, depois a gente pode mandar todas essas dicas lá. Porque o chat aqui do Zoom apaga, né? Verdade, Dani. Tá ótimo. Muito obrigada. Imagina. Ô, Mari, a referência do Ferreira é livro ou é artigo? Esse Ferreira é um artigo. Deixa eu compartilhar. Eu posso compartilhar ali no WhatsApp depois, pode ser? Vocês estão ali no WhatsApp? Eu compartilho as referências que eu usei aqui na apresentação. Pode, claro. Tá. Até queria... eu ia pedir isso mesmo, Mari. Desculpa, meu computador caiu, eu entrei por aqui. Para tu compartilhares no WhatsApp, porque fica gravado, né? Que no Zoom sai. E eu ia pedir para tu explicares pro pessoal que para ler o Perazzo, tem que lembrar que o Perazzo é um poeta. Então, não esperem um livro didático. Sim. E vai, né? Bem lembrado, Lu. Bem lembrado. O livro, então, um capítulo não tem nada a ver com o outro. Mas eles nem por isso eles não são super bons e relevantes. Não se assustem ao começar a ler o livro. Sim. Esses capítulos do Perazzo eu li, reli, daí eu percebi que ele falava uma ideia lá no começo que ele só explicava no final do capítulo, e daí ele retoma em alguns momentos, traz umas coisas poéticas que a gente não entende. Ai, mas eu amo o jeito que ele escreve, gente. Eu acho ele maravilhoso, um escritor maravilhoso. Fizesse um apanhado geral, botasse no Word, assim. É verdade. A Lu foi a minha banca da monografia, então ela leu o que eu escrevi. Por isso que ela tá por dentro. Isso, eu até perguntei sobre esse tema, porque justamente pela minha dificuldade de poder compreender, acho que tem que... É isso de vai e volta, né? Acho que é importante esse aprofundamento mesmo que eu preciso fazer. É uma coisa assim que eu li bastante. Tudo. O pessoal sabe que sexta-feira é meu dia de dobrar roupa. Aí eu fico aqui, aí o computador atualizou e eu caí. Mas no tu meio. fosse citada, tá, Luciana? Eu acho que eu cheguei na hora que tu estava sendo citada. A gente estava falando do teu encontro sobre clusters, que é uma aula pra gente. Que bom. A gente só não citou assim, de acordo com umas forças, porque a gente ainda está treinando. A gente ainda está treinando. Quando a gente aprender teu sobrenome, a gente te cita corretamente. Exatamente. O dia que eu conseguir aprender o sobrenome da Lu, ela já vai ter uma formação, já vou ter um título só por ter falado. A Viver vai ter um curso, né? Pronúncia do sobrenome da Luciana. Aí a gente dá um jeito de adicionar mais um, sei lá. Vou lá na família. Falando em cursos da Viver, gente, acho que legal acrescentar também para o pessoal que ficou interessado no tema, que vai ter um super curso sobre ansiedade, né? Quem é que quer fazer divulgação aí? Já chama, Mari, tu que é a rainha da ansiedade aí, chama a galera pro curso da ansiedade. Eu não sei se... Foi muito engraçado, né? A rainha da ansiedade, uma pessoa super ansiosa. Foi quase isso. Então, acho que foi a Cami que botou o link aqui onde tem informações sobre o curso. Deixa eu abrir aqui para mim não falar nada de errado, né? Então, a Viver, ela tá com um curso agora especificamente sobre transtornos de ansiedade. É um curso antigo já, que agora é online, né? Isso. Acho que é legal dizer também que online já é a 3ª edição, para você ver como as pessoas são ansiosas pelo curso de ansiedade. Porque antes pareciam assim, tá, a gente está tentando, vamos ver o que vai dar, já deu certo. Já foi feito. Então, eles funcionam muito bem. Eu fiz esse curso e ele é maravilhoso. E é um curso de 5... Eu abri aqui, é um curso de 5 encontros nos sábados de manhã. Começa agora no final de fevereiro até final de março. Então, são 5 encontros só para trabalhar a questão da ansiedade, desde compreender o que são os transtornos de ansiedade até como tratar o tratamento psicoterápico. Então, a Dani... ai, meu Deus, a Dani, a Cami colocou o link ali no chat para quem quiser dar uma olhadinha melhor no que vai acontecer, quem são os profs.
E é isso, gente. Eu queria agradecer a vocês por estarem aqui comigo, por terem me ouvido e por terem refletido junto comigo sobre a ansiedade, que é um tema que a gente sabe que está ali, que agora que a pandemia se intensificou muito nessa nova forma de viver, de trabalhar, de estudar. É algo que está muito presente na nossa vida. A gente sabe que a nossa saúde mental acabou sendo afetada com tudo isso. E a gente fica mais ansioso mesmo, né? Então, acho que é por isso também que é um tema que atrai tanto as pessoas a pensarem, né? Porque tá na nossa vida, tá no nosso dia a dia. Então, muito obrigada por estarem aqui comigo, por me ouvirem falar tanto. Porque depois que começa a falar, não paro mais, gente. Em nome da coordenação do grupo, a Amanda não pôde estar aqui hoje, mas em nome da Amanda, da Cami, meu e da Dani, queria te agradecer pela presença, por estar aqui partilhando um pouco com a gente. Queria agradecer pela presença de todo mundo. Quem ainda não está no nosso grupo de WhatsApp, se quiser entrar, o link a Cami deixou aqui no bate-papo. E aí no grupo do WhatsApp a gente coloca todos os encontros toda sexta-feira, a temática, como que vai ser, se tem alguma leitura prévia. Só indica esse material que a Mari indicou também, as referências, tudo vai para lá. Também. Já coloco aqui, Paula. E aí, se vocês entrarem no grupo, vocês conseguem acompanhar, enfim. E qualquer coisa também podem bater papo lá com a gente fica à disposição. Então é isso, gente. Muito obrigada. Fico muito feliz de ter todo mundo por aqui hoje. Mari, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Alguém quer falar mais alguma coisa? Cami, Dani, não? Só queria agradecer pela Mari, que é sempre essa pessoa tão gentil, tão você com a gente, e por estar dividindo um pouquinho dessa pesquisa muito bacana. Espero que a Mari venha aqui mais vezes. Porque a Mari trouxe bastante gente para o grupo hoje. Também espero ver vocês aqui mais vezes. A minha internet está meio ruim, não sei se vocês estão me ouvindo bem, se está cortando, mas queria agradecer muito a Mari também, que aceitou meu convite assim de cara, e era até para ela ter vindo antes, mas ela não tinha como e tal, e aí a gente foi adiando, eu disse, mas você não vai escapar de mim. E a Mari, assim, acho que é importante falar, né? Também é uma grande amiga, também é uma aluna da Viver, então a gente está tentando trazer para vocês gente que a gente conhece, que a gente gosta, que a gente sabe que o trabalho é bom. E brigadão, Mari, assim, queria mais aulas com a Mari, mais encontros com a Mari. A Mari é uma pessoa linda, maravilhosa e com conhecimento gigantesco, assim. Então, obrigada pelo encontro de hoje, obrigada por todo mundo que esteve aqui, né? Tivemos uma galera, todo mundo ansioso para aprender sobre a ansiedade. Então, queria agradecer de verdade. A gente espera vocês sexta que vem com um tema que eu não lembro qual é, mas que eu tenho certeza que será maravilhoso quando eu lembrar. Eu mando lá no grupo do Recreio. Beijo, gente. Bom beijo, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.